Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para mais uma aula, professor Marcelo com vocês. Pessoal, estou atendendo uma demanda que o professor Luiz Antônio passou para a gente, que parece que é um concurso do STJ. E tem uma abordagem ali que trabalha com o meio ambiente, uma legislação ligada ao meio ambiente. E aí ele passou para a gente 5 tópicos. Falei, professor, a minha parte não é tanto legislação, não sou especialista em leis, tal, mas se é para colaborar, fazer uma abordagem ligada ao meio ambiente, à geografia, vamos lá, sem problema. Fazer o nosso melhor para atender a necessidade dos nossos concursandos. Então, eu resolvi preparar esse aqui. Tem mais 3 tópicos, hoje a gente vai fazer 2, que a gente vai abordar relacionados aos temas que estão lá. Eu também queria mais uma vez pedir uma compreensão para a turma, que quem está assistindo pela primeira vez, pessoal, a voz é essa mesmo. Eu uso o auricular aqui, tipo Xuxa e Larier, para ver se melhora um pouco, mas depois de 24 anos de sala de aula, tá meio judiadinha, tá detonada mesmo, tá certo? Então vamos procurar fazer da melhor forma possível para que vocês possam aproveitar a aula, tá bom? Então vamos lá, tá estreando televisão Zona Nova, 65 polegadas, colosso. Vamos lá. Um dos tópicos que tá lá, moçada, nesses itens do STJ, é sobre a política nacional sobre mudanças do clima, tá? Então no final não tem jeito, é a parte da lei. Isso aí eu sou leigo, a gente vai ter que abordar. Mas é claro que eu não vou ficar lendo isso para vocês. Então a gente vai falar do mais importante, e aí no final a gente entra com a parte da legislação dando essa introdução, tá bom? Então vamos começar. Pessoal, é assim, lá pela década de 80 do século passado, começaram a aparecer os primeiros estudos, tá? As primeiras pesquisas, os primeiros indícios sobre uma possibilidade de mudança climática global, tá? Então, começou a se aventar a possibilidade disso estar ocorrendo de maneira mais acelerada, até porque, veja bem, só para todo mundo lembrar que a maioria do pessoal sabe disso. O efeito estufa é um fenômeno absolutamente natural e necessário à nossa sobrevivência. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura na superfície não seria adequada à sobrevivência dos seres vivos, tá? Ponto pacífico. Muito bem. Então, nesse ponto, a atmosfera ela tem uma função termorreguladora. Nós estamos falando aqui, seria de um agravamento, certo? Uma exacerbação, um aumento do efeito estufa, que é o que a turma vem chamando de aquecimento global. Esse aumento da temperatura global, tá? Muito bem. Então, a partir do momento, inclusive até se você assistiu aquele filme O Dia Depois de Amanhã, certo? Que por incrível que pareça, é uma tese que defende que o aquecimento global poderia levar a uma nova era do gelo. Aquilo ali é uma teoria do professor Wallace Smith Brocker, Wally Brocker, da Columbia University, nos Estados Unidos. Ele é oceanógrafo e químico. Então é uma teoria dele que o pessoal levou para o cinema. Tá certo? Muito bem. Então, a ONU achou que era necessário porque a ONU toma conta de várias coisas. Você tem a parte de OMS, Organização Mundial de Saúde, Unicef, Unesco, e tem o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, certo? Então, na década de 80 do século passado, o pessoal decidiu criar o IPCC. O que é o IPCC? IPCC significa Intergovernmental Panel on Climatic Changes, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Por que intergovernamental? Porque todos os países membros da ONU podem participar. É entre governos. Marcelo, por que painel? Porque nesse painel, cientistas do mundo inteiro, dos mais variados países, eles, vamos dizer assim, como se fosse um painel isso aqui. Eles publicam as suas pesquisas
certo? Sobre a importância da Amazônia, a grande barreira de coral da Austrália, a corrente do Golfo do México, a floresta equatorial da África, ou seja, é o Ninho, sobre os mais variados temas. Então perceba que geralmente são estudos publicados sobre determinadas partes, áreas do globo, certo? Então parece que fica uma coisa fragmentada. Mas o objetivo disso é você procurar justamente estabelecer as conexões, você encaixar o quebra-cabeça, porque aí estabelecendo as conexões e conectando as partes, eu enxergo o todo, que é o sistema Terra, que é o planeta Terra. Então daí essa denominação, tá? Então o IPCC, ele foi criado na década de 80, tá? Do século passado, e ele define a mudança climática como uma variação estatisticamente significante em um parâmetro climático médio ou sua variabilidade persistindo por um período extenso. Porque é bom lembrar o seguinte, a gente tem que fazer essa diferenciação. Se eu perguntasse para qualquer um dos meus amigos concursandos, escuta, dá um pulo lá fora e vê como que está para mim o tempo ou o clima. Você tem que ir lá fora ver para mim como que está o tempo ou o clima. Exato, o tempo. Certo? Você já percebeu que todos os dias ninguém aparece no Jornal da Record, no Jornal da Band, no Jornal Hoje. Ninguém aparece para te dar previsão do clima. Todo mundo te dá previsão do tempo. Porque tempo é momento, é instante. É o comportamento da atmosfera naquele instante que você observa. Então, o tempo, ele muda rapidamente. Um dia você entrou em casa, foi se aprontar para sair, a hora que você foi sair, estava chovendo. Então, o tempo mudou. Agora, o clima pode mudar? Claro que pode. A história do planeta Terra já teve incontáveis mudanças climáticas. Só no Pleistoceno superior, que é ali no período quaternário, certo, da era Cenozoica, só no Pleistoceno nós tivemos 4 glaciações. Foram as 4 últimas glaciações. Então isso acontece. Agora não é de um ano para o outro. Para você falar que o clima está mudando, você precisa de dados, de medições, de no mínimo 50, 100 anos para afirmar, está ficando mais frio, está ficando mais quente, certo? Está chovendo mais, está chovendo menos. Tá ok? Mas ele pode mudar. Então o IPCC trabalha com essa variação climática, certo? Muito bem. Dentro do IPCC, você tem 3 grupos de trabalho para analisar a mudança climática. O grupo 1 avalia os aspectos científicos do sistema climático e mudança do clima. O grupo 2 trabalha com a vulnerabilidade dos sistemas socioeconômicos e naturais diante da mudança e as possibilidades de adaptação. O grupo 3 trabalha com as opções que permitiriam limitar as emissões de gases do efeito estufa. Cada grupo conta com a presença de um representante de um país desenvolvido e um representante de um país subdesenvolvido. Certo? Muito bem. E os 3 grupos preparam relatórios de análise nos seguintes temas: informação científica a respeito de mudança climática, impactos ambientais e socioeconômicos da mudança, formulação de estratégias de resposta, mitigação e adaptação. Mitigação é diminuição, né? E adaptação é você se adaptar à mudança. Muito bem. Pessoal, aqui você tem alguns dados que foram coletados ao longo do tempo. Isso aqui é a anomalia de temperatura de setembro. Todo mundo sabe que setembro é verão, principalmente no hemisfério norte, ainda é. Só dia 23 que começa o outono. E aí você tem o comportamento da temperatura média de 1880 até 2014. E você percebe que, embora você tenha variações, ela é sistematicamente crescente. Certo? O aumento de temperatura. Aqui, perdão, é do ano passado. 2014 poderia fechar como o ano mais quente da história, tá? E fechou. Eu estou trazendo esses dados aqui para vocês, mas por incrível que pareça é porque o professor... Eu vou ser franco, eu estou gravando essa aula aqui numa quinta-feira, 20 de agosto, tá? Então eu preparei ela com antecedência, mas justamente hoje saiu aí na internet, você pode pesquisar, que julho
julho, o pessoal fechou os dados de julho, é o mês mais quente da história, tá? É o mês mais quente da história. Na verdade, eu peguei os dados de junho, tá? Isso aqui a turma colocou no ano passado, que 2014 pode ser o ano mais quente da história. E perceba que 2014 ficará à frente de quem? 2010, 2005 e 98. Ou seja, você percebe que tudo nos últimos 10 anos. Você tem alguns dos anos mais quentes da história, certo? E aí eu peguei a notícia de que junho, isso aqui é uma notícia do dia 21 de julho, eu estou gravando no dia 20 de agosto, e aí justamente hoje saiu que julho é mais quente que junho, que bateu recorde na história, tá? O pessoal do NOAA, que é o National Oceanic and Atmosphere Administration, lá dos Estados Unidos, certo, que toma conta dos oceanos e a atmosfera, divulgou esses dados, tá? E aí você teve um ano em que a média mundial chegou a 16,33 graus Celsius, superando em 0,12 graus o ano passado, certo? Lembrando que geralmente essa variação de temperatura ocorre em centésimos de graus. Aqui foi em aproximadamente 1/10 de grau. Então é uma variação maior, tá? Pode ter sofrido influência de El Niño ou outros fenômenos, mas você teve uma onda de calor que provocou aproximadamente 2.000 mortes na Índia. 1.200 pessoas morreram no Paquistão, tá? Então uma onda de calor sem igual. Tudo bem. Do mês passado, junho, do mês retrasado, que já foi superado por julho. E aqui você tem as oscilações, certo? De aquecimento e esfriamento ao longo da história. A partir daqui é depois de Cristo. Nós estamos aqui, tá? Pessoal, é bom lembrar que todas as vezes, eu sei que está em inglês, mas depois você dá uma treinadinha. Todas as vezes que nós tivemos períodos de resfriamento da atmosfera, isso foi coincidente com um período de grande atividade vulcânica, tá? Erupções como a do Krakatoa, erupções como a do Pinatubo, nas Filipinas, que coloca muita cinza, que funciona como um bloqueio para os raios solares, geralmente geram um arrefecimento do aumento da temperatura média global, tá? Agora, quando a atividade vulcânica não é tão intensa, você tem picos de calor, certo? Beleza? Muito bem. Agora, olha só, nós estamos aqui, nesse momento. Então, esse é o cenário atual. Recordes de calor estão sendo batidos. Agora, já há muito tempo aconteceu o seguinte. Como vocês se lembram, há 3 anos atrás, nós tivemos a Rio+20, certo? Que foi no Rio de Janeiro, de novo, Conferência Mundial da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, certo? Por que o nome é Rio+20? É óbvio, porque a anterior tinha sido em 1992, também no Rio de Janeiro. Se bem que a Rio+10 foi em Johannesburgo, na África do Sul. Mas, em 1992, aconteceu a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro. Antes dela, 20 anos antes, tinha acontecido a de Estocolmo, que foi a primeira da história em 1972. Muito bem. Então, na Rio 92, ou ECO 92, aconteceu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Certo? Muito bem. E nessa convenção de 92, o pessoal do IPCC, os cientistas, foram lá e deixaram bem claro, olha, pelo que a gente está vendo, a possibilidade de mudança climática em escala global, ela não é fictícia, ela é factível, ela é possível. Nós podemos estar entrando numa era de agravamento, certo? De exacerbação, aumento do efeito estufa, e chamaríamos isso de aquecimento global. Devido a quê? Devido à ação humana
antrópica, poluição, desmatamento, e isso está gerando uma emissão, um acúmulo em larga escala de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, nessa convenção, isso foi deixado bem claro pela comunidade científica, certo? O que significa isso? Significa que, grosso modo, a partir do momento que isso foi colocado de maneira bem clara, explícita, aqui na Rio 92, então isso aqui é um embriãozinho para a abertura do protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto, ele é aberto para adesões em 1997, certo? Marcelo, perdão, eu não estou entendendo. Como assim? Aberto para adesão. Pessoal, o protocolo de Kyoto, ele é um documento. É um documento que estabelece regras, normas, tal. Nenhum país é obrigado a assinar, certo? Você adere a ele livremente. Então você vai lá e assina que você aderiu. Ele foi aberto em 97, tá? Beleza? Foi ratificado em março de 99. Mas para ser ratificado, foi necessário que 55 países que juntos representavam 55% das emissões o ratificassem. E aí, em 2004, quando a Rússia ratificou, ele entrou em vigor. Em 2005, depois da ratificação da Rússia. Aí ele foi aberto em 97 para adesões, ratificado em 99, e aí ele entra em vigor em 2005, depois da adesão da Rússia. Tá ok? Muito bem. O que o protocolo de Kyoto prevê? Pessoal, basicamente, porque não dá para pegar todo o protocolo, reduzir a emissão de gases do efeito estufa em 5,2%, em relação aos níveis de 1990, certo? Em relação a 1990, tá? O objetivo era atingir isso até 2012, mas Marcelo lascou, nós estamos em 2015, e agora? Não, tranquilo, o protocolo já foi prorrogado até 2020, certo? Já sofreu uma prorrogação, tudo bem? Então esse era o objetivo inicial. Como os países não emitem gases na mesma proporção, num primeiro momento, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como Brasil, México, Argentina e Índia, não receberam metas de redução. Somente os países mais desenvolvidos, os maiores poluidores, chamados países do anexo 1 do protocolo. Esses receberam metas de redução de emissões. Os em desenvolvimento, num primeiro momento, não. Hoje, com essa questão dos emergentes, o crescimento econômico, certo? O pessoal já defende que esses países têm que ter metas de redução. Tá joia? Muito bem. Aí, você vai para o protocolo. Quais são algumas ações básicas que ele propõe para você reduzir essas emissões? Reformar os setores de energia e transportes, promover o uso de fontes energéticas renováveis, eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriados aos fins da Convenção de Clima, limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e sistemas energéticos. Aqui, ó, esse negócio de gerenciamento de metano tem a ver depois com a aula sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei número 12.305/2010, porque ele fala gerenciamento de resíduos. E vocês sabem que lixão a céu aberto é um grande emissor de metano. Então entra dentro disso aqui, tem a ver. Proteger florestas e outros sumidouros de carbono, a gente vai falar sobre essa expressão, sumidouro. Então essas são algumas ações básicas, tá? Do protocolo, certo? Muito bem. Aí, vamos falar sobre algumas delas. Créditos de carbono. Como é que é isso? Pessoal, o protocolo de Kyoto, ele incentiva o desenvolvimento do que nós chamamos de MDL, certo? Mas eu não entendi nada. Tá bom. CDM. Menos ainda.
Clean Development Mechanism, mecanismo de desenvolvimento limpo. Ah, Marcelo, mas o que é um mecanismo de desenvolvimento limpo? É qualquer coisa que diminua a emissão de gases estufa. Pode ser energia eólica, solar, biomassa, maré motriz, geotérmica, certo? Ou então a utilização de novos filtros em fábricas, novos mecanismos de produção que reduzam a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Isso é um mecanismo de desenvolvimento limpo, tá bom? E se você consegue desenvolver esse mecanismo, isso significa que você terá direito a uma redução certificada de emissões ou um certificado de emissões reduzidas. Esse certificado de emissões reduzidas te dá direito a um crédito de carbono. Certo? Ah, Marcelo, mas como que eu vou saber quanto que é isso? Pessoal, é assim. Convencionou-se que 1 tonelada de CO2 que você tira da atmosfera é um crédito de carbono. Aqui você tem alguns dos gases estufa. Alguns mais conhecidos: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbonetos, perfluorcarbonetos, hexafluoreto de enxofre. Pessoal, o mais comum, que existe maior quantidade, volume na atmosfera, é o dióxido de carbono. Então se convencionou que se você tirar 1 tonelada de dióxido de carbono, você tem direito a um crédito de carbono. Pronto. Agora aí é assim. Presta atenção. Os gases do efeito estufa, eles não têm a mesma capacidade de retenção de calor. Não tem. São capacidades diferentes, tá? Então, olha só. Pessoal, o metano, ele consegue reter 21 vezes mais calor na atmosfera do que o dióxido de carbono. Então, se eu tirar 1 tonelada de metano, é a mesma coisa que eu tirar 21 toneladas de dióxido de carbono. Então, se eu tirar 1 tonelada de metano, eu tenho direito a 21 créditos de carbono, que eu posso comercializar, por exemplo, na CCX, que é a Chicago Climate Exchange, nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Eu posso negociar o crédito de carbono. Certo? Ele é negociável, se for só assim. Ele é tipo uma commodity, se bem que ele não é uma matéria-prima. Mas ele é negociável, tá? Pô, Marcelo, peraí. Então quer dizer que se eu tirar 1 tonelada de hexafluoreto de enxofre, significa a mesma coisa que eu tirar 23.900 toneladas de CO2. Exatamente. Porque o hexafluoreto de enxofre consegue reter 23.900 vezes mais calor que o CO2 na atmosfera. Então você criou esse mercado de crédito de carbono para você ter uma compensação financeira por desenvolver mecanismos de desenvolvimento limpo que emitem menos gases do efeito estufa. Tudo bem? Muito bem. Então isso aqui é uma coisa. Qual outra? Você tem também o que nós chamamos de RED. O que é o RED? Redução de emissões por desmatamento e degradação. Ou seja, aqui, a coisa não é você diminuir a emissão de gás estufa. Aqui é você diminuir o desmatamento e a degradação das florestas. Porque você tem que pensar assim, há um tempo atrás, bastante tempo, tá? Existia no Brasil uma revista chamada Visão, por incrível que pareça, semanal também, certo? E numa determinada publicação, edição, número da revista Visão, o pessoal fez uma entrevista com o professor Harald Cioli, do Instituto Max Planck da Alemanha, que trabalhava aqui em Manaus, no INPA, Instituto de Pesquisas da Amazônia, certo? E a turma foi lá fazer uma reportagem com ele sobre as pesquisas da Amazônia, tal e coisa. E num determinado momento, ele colocou essa informação na reportagem. Olha, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que,
no balanço de trocas gasosas, o balanço de trocas gasosas da Amazônia é positivo. Ou seja, o que significa isso? Significa que ela absorve uma quantidade de CO2 e ela consegue liberar uma quantidade maior de oxigênio, certo? A informação era essa. Então, a turma foi e botou assim, sei lá, só no líder, né? Certo? Para chamar atenção. A turma foi lá e sapecou a expressão. Amazônia, pulmão do mundo. Cara, uma geração de brasileiros cresceu ouvindo essa expressão. Amazônia é o pulmão do mundo. Amazônia é o pulmão. E não é. Todo mundo sabe que o pulmão do mundo são as algas nos oceanos. Certo? Mas se ela não é, então qual é a função dela? Aí é que tá. Ela é um poço de carbono. Ela é um sumidouro de carbono. Você tem que pensar que a Amazônia retira uma quantidade enorme de CO2 da atmosfera, que é um gás do efeito estufa. Agora, se ela não estiver lá, quem que vai absorver o que ela absorve? Então aí o agravamento do efeito estufa não se dá pela emissão de mais poluentes, e sim pela diminuição da retirada, porque você está tirando a vegetação, que absorve esse CO2. Então o REDD trabalha em cima disso, tá bom? E aí você tem o NAMAS, certo? Que eu acho que é National Appropriated Mitigation Actions, ações nacionais apropriadas de mitigação. É aqui que entra a legislação que a gente vai ver, tá? Beleza? Ela é uma ação nacional apropriada, tá joia? Que aí é a parte do poder público, políticas e ações que os países comprometem-se como parte de um compromisso para reduzir a emissão de gases de estufa. Então é uma ação nacional apropriada de mitigação, de diminuição, certo? Do efeito estufa. É aqui que entra a política nacional de adaptação à mudança climática, certo? Entra dentro disso aqui, tá bom? Muito bem. Pessoal, eu falei para vocês que o protocolo foi prorrogado até 2020. Beleza, perdão. Só que todos os anos tem reunião. Todos os anos tem, tá? É o que a gente chama de COP. O que significa o COP? Conference of Parties. Na verdade, é a Conferência Quadro das Partes do Protocolo de Kyoto. Então a turma chama de COP, tá? Então, como você está vendo, eu peguei aqui a sequência de 2009. Teve a COP15 em Copenhague, em Dinamarca, COP16 em Cancún, no México, a COP17 em Durban, na África do Sul, a COP18 em Doha, Catar, a COP19 em Varsóvia, Polônia, a COP20 em Lima, Peru, e esse ano já está marcada. É a COP21 em Paris, vai ser novembro, dezembro, é todo final de ano, certo? Beleza? E aí, então, ali o pessoal senta, se reúne para discutir o que está acontecendo, o que nós podemos fazer, certo? Quais são as novas iniciativas, certo? As novas ações para combater a mudança do clima. E provavelmente esse ano aqui vai ser muito sério devido àquelas notícias que nós mostramos de recordes de temperatura, ondas de calor insuportáveis, principalmente no hemisfério norte. Tá certo? Beleza? Muito bem. Na COP15, e isso aqui vai entrar na legislação, eu vou mostrar para vocês. Nós adotamos esse compromisso voluntário. Está aqui o link para você acessar a notícia. Isso foi em 2009. A gente se comprometeu em reduzir as emissões entre mais ou menos 36,1% a 38,9% até 2020. Certo? Beleza? Mas, Selma, peraí, pelo amor de Deus, pô. Se eu escutei tudo que você falou até agora, você falou que lá no protocolo, o objetivo era 5,2%, pô. Nós estamos botando aqui 36, 38, quase 39, mas por que isso? É porque nós podemos. Porque nós podemos. Se nós podemos fazer, por que não? Vocês sabem muito bem que o protocolo tem um calcanhar de Aquiles, que é a questão da não adesão dos Estados Unidos e da China, que são os dois maiores poluidores do planeta. Hoje o protocolo já tem mais de 150 países participantes, mas os dois maiores poluidores, Estados Unidos e China, não aderiram, certo?
tá ok? Alegando questões econômicas, uma dependência brutal de combustíveis fósseis na matriz energética, certo? Então, eles não estão aqui dentro. Agora, o Brasil está. Se nós podemos atingir essa meta, por que não? Se a gente pode colaborar além do que o protocolo determina, por que não? Porque aí ninguém vai poder apontar o dedo para a gente e falar: o Brasil... Opa, pera aí, moçada. A gente está fazendo até além do que é pedido no protocolo. Nós estamos fazendo além. Vocês não podem apontar o dedo para a gente e falar que nós que estamos ferrando com a coisa toda. Desculpa a expressão. Que nós que estamos botando tudo a perder. Vocês querem reclamar? Vai reclamar com aquele grandão ali, tá lá, nos Estados Unidos ali. Vai lá falar com ele. Vai lá falar com a China. Tá lá, pô, as duas maiores economias do planeta. Vocês querem reclamar? O problema tá ali. Ou grande parte dele. Agora não vem apontar o dedo pra gente. Certo? Então esse é um compromisso voluntário. Tudo bem. E dentro de todo esse processo, é que aí vem... Gente, tá aqui. Essa aqui é a legislação que vocês vão ter que dar uma estudadinha, certo? E com todo respeito. Ela é até pequena, tá, moçada? Não é muito extensa. Eu vou falar na boa para vocês, comparado até com a outra do resíduo sólido. Não é, aqui já está no finalzinho. São 13 artigos, tá? E eu falei para vocês, eu não vou ficar lendo tudo isso aqui com vocês. Mas vamos dar uma olhada sobre o que ela fala, quais são os tópicos principais, que eu acredito que é aquilo que pode ser mais cobrado de vocês. Então, daqui a introdução, é a lei número 12.187, 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e outras providências, certo? Essa lei institui a Política Nacional de Mudança do Clima, tá? E para efeitos previstos nessa lei, para fins previstos nessa lei, entende-se por... Aí eu acho... Você vai ver que é um monte de definições, mas eu acho que é importante você tomar o contato com cada uma delas, certo? Em relação à mudança climática, que é o seguinte. Você aqui, ó, entende-se por... Primeiro, adaptação. Iniciativa e medida para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais de mudança esperados de mudança climática. Efeitos adversos de mudança do clima. Mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham qualquer tipo de efeito deletério para a ação humana, para o bem-estar humano, saúde, etc. Tá? Emissões, liberação de gases do efeito estufa. Tá? Fonte, processo ou atividade que libera gás de efeito estufa na atmosfera. Tá? Gases do efeito estufa. Constituintes gasosos naturais ou antrópicos humanos, que na atmosfera absorvem e reemitem radiação infravermelha. Impactos são os efeitos da mudança no clima. Mitigação. Mudanças e substituições tecnológicas que reduzam, diminuam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como implementação de medidas que reduzam a emissão de gases do efeito estufa. Mudança do clima. Mudança que pode ser direta ou indireta, direta ou indiretamente atribuída à atividade humana. Sumidouro, aqui, ó. O conceito de sumidouro é onde entra a Amazônia, tá? Processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás do efeito estufa ou aerosol ou precursor de gás do efeito estufa. É aqui que entra a Amazônia. Por quê? Porque ali você tem um processo de retirada, de absorção do CO2 através da fotossíntese. Tá? Vulnerabilidade. Grau de suscetibilidade e incapacidade do sistema em função da sua sensibilidade, capacidade de adaptação, caráter, magnitude, taxa de mudança e variação do clima, de lidar com os efeitos adversos da mudança climática. Então, esses conceitos aqui, ó, começando, adaptação, efeitos adversos, emissões, fonte, gases do efeito estufa, impacto, mitigação, mudança do clima, sumidouro e vulnerabilidade, todos esses, eu acho que é legal você dar uma olhada. Porque aqui, pessoal, é a parte da legislação e eu não sei isso aqui de cor e salteado, claro que não.
Eu estou pegando o que é mais importante. Então, esses conceitos básicos do que é o que, são 10 itens, eu acho que é mais legal. Você dá uma olhadinha, dá uma estudada e memorizar quem é quem aqui. Tá certo? Outra coisa que é legal, aqui é sobre todos têm o dever de atuar em benefício, beleza, muito bem. Olha só, a mudança visa compatibilização do desenvolvimento econômico, que são aqueles aspectos gerais da lei, tá certo? Aqui são as diretrizes, aqui ó, são diretrizes da Política Nacional de Mudança sobre o Clima. Compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é a COP, Conferência das Partes, e no Protocolo de Quioto e demais documentos sobre mudança do clima, nos quais nós viermos a ser signatários. Então, sermos signatários. Então, isso aqui é importante, porque essa legislação nossa, ela se enquadra dentro do estabelecido nas normas internacionais, nos tratados internacionais. Certo? Beleza? Outra coisa que eu acho legal a turma dar uma olhada, é isso aqui, ó. Instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos de Ação para a Prevenção e Controle de Desmatamento, a Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção Quadro de Mudança do Clima e a Conferência das Partes, resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, medidas fiscais e tributárias, linhas de crédito, desenvolvimento de linhas de pesquisa, dotações específicas para ações do clima, mecanismos financeiros e econômicos, mecanismos de âmbito nacional, medidas existentes ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos de mitigação, registros e inventários, medidas de divulgação, educação e conscientização, monitoramento climático, indicadores de sustentabilidade, estabelecimento de padrões ambientais e metas e avaliação de impacto sobre micro e macroclima. É muita coisa, mas isso aqui é o que constitui a política nacional sobre mudança do clima quanto aos instrumentos que ela possui para atuar. Certo? É bastante coisa, mas se você puder dar uma lida, vale a pena. Certo? O que mais? Dentro, os instrumentos nacionais não, aí não tem problema. Aqui, ó, Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Está a cargo da Comissão de Valores Mobiliários na Bolsa de Mercadorias e de Futuros, que é justamente para você comercializar os créditos de carbono quando você tiver um certificado de emissões reduzidas. Tá certo? E aí, já no finalzinho aqui, aquela parte aqui, ó. Para alcançar os objetivos da Política Nacional de Mudança Climática, o país adotará como compromisso nacional voluntário para mitigação a redução entre 36,1 e 38,9 das suas emissões até 2020. Então, aquele compromisso que nós assumimos voluntariamente na COP15 em Copenhague, ele está previsto na lei. E perceba que aqui em cima, você percebe que nós vamos nos enquadrar aos mecanismos de desenvolvimento limpo previstos no protocolo e as ações nacionais de mitigação apropriadas, NAMAs, que nós vimos lá no protocolo. Então, a lei brasileira, ela se adequa a isso que está previsto dentro do protocolo. Lembrando que isso aqui é uma ação voluntária, que nós não éramos obrigados a adotar, mas adotaremos para colaborar com a mitigação aos efeitos da mudança climática, certo? E a projeção das emissões para 2020, assim como o detalhamento das ações para alcançar o objetivo aqui em cima, no caput anterior, serão dispostos por decreto,
tendo por base o segundo inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases do efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído em 2010. Certo? Então, a projeção das emissões segue esse inventário que será feito pelo governo baseado no Protocolo de Montreal, que é o protocolo assinado em 97 para redução da emissão de CFCs que prejudicam a camada de ozônio. Mas o inventário vem de lá. Então, esse percentual aqui, ele será atingido ou projetado com base nesse inventário a ser realizado, concluído em 2010 e agora revalidado para 2020. Tá ok? Então vocês me perdoem, moçada, mas essa parte aqui, são 13 artigos, é a parte do estudo da lei, que eu acredito que você não tem que decorar e eu acho também desumano. Você tem que decorar tudo isso que está previsto na lei. Eu procurei falar de alguns tópicos que eu acredito que sejam mais importantes. Tá certo? Beleza? Mas é essa legislação aqui que estabelece quais são as diretrizes, os parâmetros, os objetivos, os mecanismos que o governo brasileiro vai adotar para colaborar em âmbito global com o Protocolo de Kyoto, certo? Com todas as ações desenvolvidas pela ONU para mitigar, diminuir os efeitos e também adaptar, certo, a sociedade brasileira, tá, aos efeitos de uma possível mudança climática em escala global. Tá certo que, como você viu nos dados apresentados em relação àquelas notícias de ano recorde de calor, mês recorde de calor, é uma coisa plausível e que tudo indica que está acontecendo. Tá certo? Beleza? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aqui nesse tópico. Me desculpem possíveis limitações, mas eu sou limitado nisso mesmo, quanto ao conhecimento da parte legal, certo? É a lei, tem que estudar, tá ok? Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado algumas informações da aula. Voltaremos depois com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai ser o segundo tópico a ser gravado e repassado a vocês. Tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Clique like.